E aí, pessoal? Na aula de hoje vamos falar sobre vetores. E vamos começar declarando uma variável simples do tipo inteiro. Vamos lá, var num, a gente já sabe, agora nós somos especialistas em declaração de variáveis, então vamos lá. Declarei uma variável chamada num e especifiquei o tipo e atribuí 5. Lembrando que é opcional especificar o tipo, porque por inferência o Xcode já identifica, o compilador já identifica qual é o tipo da nossa variável a partir do conteúdo dela, do valor informado. Mas beleza, agora qual é a diferença entre uma variável simples e um vetor? Vetor é justamente uma variável que ela armazena um conjunto de elementos de um mesmo tipo. Então, como é que seria a notação a declaração e a inicialização de um vetor? Vamos lá, var. Eu gosto sempre de usar nomes. Como é uma variável que armazena um conjunto de elementos, eu acho uma boa, pelo menos assim, é um detalhe meu mesmo. Eu uso sempre no plural para deixar claro que essa variável representa realmente um conjunto de valores, entende? Mas beleza. Bom, se eu especifico o tipo assim, com 2 pontos, então o mesmo esquema, 2 pontos. Só que qual é a diferença? Vamos supor que eu queira criar um vetor de inteiros. Bom, se fosse um único inteiro, seria dessa forma aqui, né? Só que agora eu quero armazenar um conjunto de inteiros. Pode ser o conjunto vazio ou de um elemento para mais, para cima. A diferença é que a gente vai especificar o tipo entre colchetes. Estão vendo aqui a diferença? E agora, como é que a gente inicializa? Vamos supor que a gente já tenha, já saiba quais valores a gente quer inicializar ele. Então, a gente bota o mesmo esquema igual, atribuição, e entre colchetes também, a gente vai especificar os nossos valores. Por exemplo, 2, 5, 10. Percebem que eu separei... Opa! Percebam que eu separei por vírgulas o conteúdo, cada elementozinho que está armazenado nesse vetor aqui, que é representado pelo nome de valores. Então, como a gente acabou de declarar e inicializar esse vetor, como é que a gente faz para exibir o conteúdo nele? Vamos tentar fazer o mesmo esquema que a gente fez com uma única variável. A gente usou o print e o nome dela, né? Valores. Vamos ver o que vai aparecer. Aqui no painel de debug temos, ele exibiu 2, 5 e 10, que é exatamente o conteúdo de cada elemento desse vetor. Detalhe importante também é como que a gente acessa um único elemento. Porque quando a gente usa o print, ele automaticamente já percorre o vetor inteiro, cada elemento, e exibe o seu conteúdo. Mas se a gente quisesse acessar um único elemento, por exemplo, o primeiro, todo vetor é representado por um índice. Cada posição, cada elemento é representado por um índice. 2 é o conteúdo que está armazenado naquele índice. Mas detalhe, todo vetor ele começa do índice 0 e logo em seguida o índice 1, 2 e assim por diante. Mas observe um detalhe assim importantíssimo. Esse vetor possui 3 elementos, certo? Só que o índice inicial do vetor, vamos lá, vou exibir o primeiro elemento, valores. Quando eu quero exibir um único elemento, eu tenho que especificar o índice dele, entre colchetes. E o primeiro índice é o índice 0. Vamos ver, print valores 0. O que ele vai exibir aqui? 2. Porque o primeiro elemento, que está armazenado no primeiro índice do vetor, é justamente o número 2. Percebam que, apesar disso aqui parecer confuso, que aqui é 2, aqui é 5, mas na verdade é o índice de acesso. É como se fosse assim, pensem o seguinte, o vetor armazena um conjunto de variáveis. Cada variável ela mora numa casinha. Visualizem isso aqui, esse colchete, como se fosse a casinha onde a variável mora. E cada casinha possui como se fosse um rótulo. Um rótulo que é justamente representado pelo índice dele. Cada casinha tem o seu número. E dentro da casinha é onde é o conteúdo que está armazenado naquela casinha. No caso, na casinha número 0, de índice 0,
está armazenado o valor 2. E assim por diante. Na casinha de número de índice 1, está armazenado o valor 5. Sempre eu gosto de usar esse exemplo de casinha porque fica mais fácil de associar o endereço da casinha como se fosse o índice, que é um número, e dentro da casinha é que fica o conteúdo daquela variável, que é justamente o conteúdo que a gente especificou quando a gente inicializou o vetor. Beleza. E se a gente quisesse, no caso aqui eu declarei essa variável, né, ela é var, então, se eu quisesse alterar o conteúdo de um índice específico, como é que eu faria isso? Exatamente da mesma forma, acessando o índice, por exemplo, se eu quero alterar o primeiro índice, que na verdade é esse elemento daqui, eu posso alterar aqui para, por exemplo, 20, vamos supor. Valores do índice 1 recebe o valor 20. E agora, se eu fizer print valores no índice, no índice 1, olha só o valor que vai aparecer aqui. 20. E vamos, para ficar mais claro, vou fazer print do vetor inteiro. Ó, 2, 10, 20, 10. Viram como o conteúdo do vetor foi alterado? Justamente porque eu acessei a casinha de índice 1 e atribuí, lembrando da direita para a esquerda, atribuí o valor 20. Vamos supor que agora eu queira... vocês perceberam que aqui é variável, eu só posso fazer isso daqui que eu fiz, justamente porque isso daqui eu declarei como var. É exatamente o mesmo esquema de uma variável simples, eu só posso atualizar o conteúdo dela se aqui for var. Mas vamos supor que eu tenha um aplicativo de música que é interessante eu armazenar o nome das músicas, vamos dizer assim. Nome das músicas é algo que não muda, ele é fixo o nome. Tudo bem que tem a possibilidade do usuário renomear, mas vamos omitir essa possibilidade. Vamos supor que a gente queira... Já selecionamos algumas músicas para tocar no nosso aplicativo e a música já tem exatamente o nome dela. E o nome dela não vai mudar. Então, a gente pode declarar como uma constante. Vamos lá. Let músicas do tipo string. E agora a gente pode inicializar da mesma forma, entre colchetes, o nome de cada música. Por exemplo, nome música... Deixa eu copiar aqui para facilitar. Aí vou só alterar aqui, nome música 2. Só um exemplo para facilitar o entendimento. Número música 2, 3 e 4. Bom, inicializei esse vetor de músicas com 4 nomes de músicas. Aqui é só um exemplo mesmo. Percebam que é exatamente o mesmo esquema. Se eu fizer print músicas, ele vai exibir o conteúdo do vetor, todas as músicas. E se eu fizer músicas 2, ele está acessando o terceiro elemento. Ó, índice 0, 1, 2. Nome música 3. Isso aqui é importantíssimo. É um detalhe assim essencial que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Todo o índice de um vetor começa da casinha de número 0. 0, 1, 2, 3. Independente do nome daqui, se é alguma coisa... Normalmente, a gente numera, começando de 1, mas no mundo da programação, praticamente todas as linguagens, exceto Lua, no caso, que o índice de vetores começa do 0. Então, beleza. Sempre lembrem-se disso. Mas e se a gente quisesse, por exemplo, saber de cara quantos elementos tem nesse vetor? Porque aqui, né, tá bem simples, a gente pode contar. Não, isso aqui tem 4 elementos. E ainda está numerado aqui para facilitar, né? 4 elementos. Mas e se a gente, em alguma parte do nosso código, a gente precisasse, por exemplo, saber quantos elementos são e logo em seguida alguém poderia, por exemplo, adicionar uma nova música. Adicionar uma nova música. Aí, às vezes, a gente contando manualmente aqui, por enquanto são 4, mas se alguém for aqui no nosso código e adicionar mais uma música, não vai ser mais 4. O que eu quero dizer é que o nosso código ele não pode ser fixo. A gente tem que sempre utilizar métodos e propriedades que já estão embutidas do nosso tipo, da nossa variável, que é vetor. Detalhe, como a gente acessa
as propriedades e os métodos de um vetor. A gente bota o nome do vetor, olha só, e quando eu digito a tecla ponto, o conector ponto, ele nos exibe aqui, o Xcode nos exibe uma lista de métodos. Ó, tá vendo aqui a letra M? Significa método. Na verdade, método eu vou explicar num vídeo à parte sobre programação orientada a objeto. Mas na verdade, método, pensem que é exatamente uma função. Vocês viram, considerando que vocês já viram o vídeo de função, claro. É exatamente a mesma coisa, é uma função, um trecho de código que ele tem uma funcionalidade específica, que nem aquele exemplo da máquina de café que eu disse. A diferença é que ela, vamos dizer assim, método é uma função que ela foi criada num lugar específico, ela faz parte de um contexto específico. Qual é o nosso contexto aqui? Vetores, certo? Ou seja, qualquer vetor que a gente criar, ela vai ter acesso a esses métodos daqui, que fazem parte do contexto de vetor. E da mesma forma, existem propriedades. Tá vendo aqui essa letra V? Representam como se fossem são variáveis, mas vocês pensem, o nome formal são propriedades. O que é uma propriedade? É exatamente que nem isso aqui, ó, por exemplo. Esse var num aqui não é uma variável, mas essas que estão listadas aqui são também variáveis ou constantes, mas elas são exclusivas do contexto de vetores. Então, por exemplo, se a gente quiser saber a quantidade... o detalhe é super interessante aqui no Xcode que ele dá a descrição. Vocês estão percebendo aqui? Por exemplo, se eu quisesse saber a quantidade de elementos, olha só, eu clico aqui e ele me diz a descrição. Olha só, o número count, ele retorna um inteiro. Essa propriedade, ela é um inteiro que representa o número de elementos do vetor. Então, se a gente usar um tab aqui, olha só, deixa eu usar o print só para exibir ali no... Lembrando que aquele painel da direita é exclusivo do Playground. Eu gosto de usar o print para vocês terem o costume de usar o print, porque é uma forma de a gente testar o nosso código, não necessariamente a gente tendo que exibir coisas no aplicativo, que não vai ser nada prático assim. A gente faz testes assim, muito mais simples a gente testar. Se a gente quiser verificar o valor de uma variável, será que deu certo aquela variável que era para gerar um número aleatório, será que ela está realmente gerando um número aleatório? A gente usa um print e verifica aqui, entendeu? No painel de debug. É muito mais simples. E no final a gente tira o nosso código ou bota comentários, sem problema nenhum. Percebam que eu fiz print músicas.count. Qual é o valor? 4. Mas de onde surgiu esse 4? 4 justamente porque temos um vetor de string com 4 elementos, 4 nomes de música. Outro detalhe importante vocês perceberam que existem, né, uma lista extensa, né, de métodos e propriedades. Tem algumas assim que são... Vamos supor que o nosso vetor ele não tinha nenhuma música. Ele começou vazio. Detalhe, como é que a gente inicializa um vetor vazio? Beleza, eu especifiquei o tipo aqui. Para inicializar um vetor vazio, eu vou botar... Lembrando que, para começar a inicializar um vetor, da mesma forma como eu fiz com um vetor inteiro, eu abri o conchete, né? Só que ao invés de especificar um valor, eu vou botar que é um vetor de string e botar parênteses, abrir e fechar parênteses. Que isso aqui, o que eu estou criando? Eu estou criando um novo objeto, uma nova constante, no caso, do tipo vetor de string. Estou criando e estou inicializando ela vazia. Então, se a gente usasse print, print músicas.count, o que vai acontecer? O vetor tem 0 elementos, beleza. E como é que a gente faz? Porque nem sempre a gente vai ter essa facilidade de saber assim, o que a gente precisa armazenar no nosso vetor. Às vezes, os elementos são o vetor é preenchido à medida que o aplicativo vai sendo usado, entendeu? Por exemplo, um aplicativo de cadastro que o usuário vai fornecendo informações e você pode ir armazenando essas informações num vetor. Mas, inicialmente, um aplicativo não tem nenhum usuário, o vetor está vazio, certo?
como é que a gente adiciona um novo elemento no vetor? A gente usa o método append músicas, ponto. Percebam que tem dois tipos aqui. Eu vou escolher, como o nosso vetor de strings, e eu quero armazenar um único elemento. Detalhe, na dúvida a gente vê a descrição daqui, ó. Ele está falando, adiciona elementos de uma sequência, ou seja, ele vai armazenar, se eu tivesse um outro conjunto de elementos, ele ia anexar ao nosso vetor. Mas no caso, para simplificar, a gente só quer armazenar um único elemento. Ó, adiciona um novo elemento no final do vetor. Como o nosso vetor está vazio, o final é igual ao começo, certo? Então vamos lá. Detalhe, selecionei aqui, apertei Tab. Não tive nem trabalho de digitar nada, até porque é para evitar erros de digitação. Tudo que está iluminado aqui em azul, a gente já sabe o mesmo esquema, que a gente vai preencher com um valor, que é uma string. Então eu vou botar entre aspas, nome música 1. Estou adicionando a minha primeira música. Posso adicionar outras, música... Ó, se eu começar a escrever aqui, opa, Tab, nome música 2. Da mesma forma, vou fazer um print de músicas, vamos ver quantas músicas a gente... quais músicas a gente tem. Vamos lá, ó. Opa! Detalhe importantíssimo. Foi falha minha. Como eu declarei um vetor como constante, o que acontece? Eu não posso alterar o conteúdo dele, certo? Então, se eu inicializo ele vazio, ele vai ficar vazio para sempre. Então, aqui como a gente não temos a informação dos nomes das músicas, a gente quer criar elas do zero adicionando, a gente tem que declarar como var. Isso aqui foi falha minha, mas acabou sendo útil para reforçar essa ideia de que aqui a gente só pode alterar o conteúdo, tanto acrescentando ou removendo elementos de um vetor, se ele for uma variável. Senão ele é constante, ele é um valor fixo para sempre. Então, beleza. Vocês viram que o Xcode ele é bonzinho, né? Ele dá umas dicas, ele avisa certinho que, olha, você tá tentando mexer, atualizar um valor de uma constante, entendeu? Falha do programador. Isso facilita bastante. Não é toda a IDE que faz, que tem essa praticidade de nos informar exatamente o detalhe, onde está o erro. Então, beleza. Ó, preenche músicas. Quais músicas a gente tem? Ah, nome música 1, nome música 2. Beleza. Lembrando qual é o índice desse primeiro aqui, na nossa nome música 1. Ela mora numa casinha com índice de número 0. Beleza. E percebam que também tem vários métodos que a gente não precisa decorar nada. A gente, na necessidade, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um aplicativo de músicas, esse mesmo de um media player, que a gente está adicionando as músicas, beleza? E num certo momento a gente precisa remover uma música. A gente não precisa decorar quais métodos e quais propriedades tem num elemento vetor. A gente, à medida que for da necessidade, a gente começa a pesquisar, tanto na documentação de Swift, né, do Xcode, quanto na própria dica, né, do Xcode, que a gente digita aqui o ponto, ele dá as dicas assim, o que é cada coisa. Por exemplo, e se eu quisesse remover o último elemento do vetor, um vetor com 2 elementos, né, 2 músicas, aí a gente, vamos fazer aqui, eu não sei, eu nunca usei isso, eu vou fazer uma tentativa aqui, vamos lá. Eu sei que começa por aqui, né, músicas e conector ponto, opa, já tá no caminho certo, vamos lá. Aí vamos procurar aqui, como eu quero remover alguma coisa, eu posso chutar que e os termos são em inglês, claro, né? Então a gente pode chutar que é alguma coisa como remove, né? Eu posso começar a escrever assim, ó, esse aqui remove todos os elementos, não é isso que eu quero remover o último. Opa, remove less. O que ele faz? Aí na dúvida a gente vê a descrição, olha só, ele remove o último elemento e retorna, é um método. Lembrando, método é igual a função. Lembram que eu falei de função que retorna? Então, ele remove ou seja, ele atualiza o nosso vetor, ele tem que ser uma variável, e retorna o último elemento da coleção, do conjunto. Ou seja, se eu usar isso daqui, remove last, o que ele vai fazer? E detalhe, ele vai nos retornar, né? Então eu posso atribuir numa constante aqui, por exemplo, música. Eu quero, ó, isso aqui
Percebam que eu botei eu não botei no plural mais, eu botei no singular porque é justamente uma música. Que ele está retornando a última música do meu conjunto. Atribuí aqui na constante música. E eu vou exibir o meu vetor de novo. Vamos lá. Eu vou exibir primeiro música. Vamos ver o que acontece. Print música é, vamos ver, nome música 2. Por quê? Porque essa aqui, ela é o nosso último elemento. A função append, lembram que ela sempre adiciona um novo elemento no final do vetor? Quando o nosso vetor estava vazio, o final era igual ao começo. Então ele adicionou no começo. Aparentemente no começo, mas na verdade ele sempre atualiza no final. Como agora o nosso vetor já tinha um elemento, então ele armazenou logo em seguida, logo depois de nome música 1. Entendem? Então o nosso último elemento é justamente nome música 2, que foi o elemento que foi removido aqui. Lembrando, direita para a esquerda, o método retornou nome música 2 e atribuiu a constante música. E eu estou aqui exibindo o conteúdo dela, que é nome música 2. Mas detalhe, se a gente remover o último elemento, será que deu certo? Vamos ver. Print músicas. Opa, agora nosso vetor só tem um elemento. Como é que isso é possível? Exatamente porque a gente removeu o último elemento. Então isso daqui não era enfeite, não. Ele realmente remove o último elemento. E ele atualiza o nosso vetor. Lembrando, se fosse constante, isso não seria possível. Ele tem que ser uma variável. Não se esqueçam que o primeiro índice de um vetor é índice 0, na casinha 0. E no próximo vídeo eu vou falar sobre dicionários. É isso aí. Até mais.